Nessa passagem, Paulo explica como o pecado e a morte entraram no mundo por causa da desobediência de um só homem, Adão, e como a graça e a vida foram restauradas por meio da obediência de um só homem, Jesus Cristo. Paulo mostra que a transgressão de Adão trouxe condenação para todos os homens, mas o dom gratuito de Deus, que é a justificação pela fé em Cristo, trouxe vida para todos os homens. Paulo contrasta a situação de pecado e morte em que a humanidade estava antes de Cristo com a situação de justiça e vida em que a humanidade passou depois de Cristo. Paulo também afirma que onde o pecado se multiplicou, a graça superabundou, ou seja, que o amor e o perdão de Deus são maiores do que o mal e a culpa dos homens. Essa leitura faz parte da carta de Paulo aos Romanos, que é um dos livros mais importantes do Novo Testamento, pois contém uma exposição detalhada do evangelho que Paulo pregava. Nessa carta, Paulo aborda temas como a universalidade do pecado, a justificação pela fé, a santificação pelo Espírito Santo, a eleição e o destino de Israel, a ética cristã e a esperança escatológica. Paulo escreveu essa carta pouco antes de ir a Jerusalém para entregar uma coleta feita pelas igrejas gentias para os cristãos pobres da Judéia. Ele tinha o desejo de visitar a igreja em Roma, que não foi fundada por ele nem por Pedro, mas provavelmente por cristãos judeus e gentios que chegaram à capital do império depois do Pentecostes. Paulo queria fortalecer a fé dos romanos e também contar com o apoio deles para sua futura viagem à Espanha. Primeira leitura. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos 5,12.15b.17 e 19.20b 21. Se pela falta de um só homem, a morte começou a reinar, muito mais reinarão na vida. Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado, entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem mais superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida, pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe, para todos os homens, a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado, assim também, pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Porém, onde se multiplicou o pecado, aí superabundou a graça. Enfim, como o pecado tem reinado pela morte, que a graça reine pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Palavra do Senhor. Graças a Deus.